Olá, bem-vindos ao Café para Despertar. E hoje nós estamos aqui com a psicóloga Gabriele Miranda e nós vamos despertar para as emoções. Quanto que é importante a gente ter esse olhar para dentro, esse olhar, essa jornada interior, onde a gente se desperta para um autoconhecimento que vai nos levar a um gerenciamento emocional e o quanto que é importante, Gabriele, esse gerenciamento emocional. Você que é uma especialista justamente nessa área, trabalhando com pessoas que estão treinando para poder ingressar na carreira pública, principalmente nas carreiras policiais, onde a pressão emocional é muito grande, e para que essas pessoas estejam capacitadas para passar pelo concurso público, para passar também pela avaliação psicológica, existe todo um preparo emocional anterior, que é um trabalho que você faz muito bem, e eu quero que você explique quais são esses pilares, o porquê que esse trabalho de gerenciamento emocional é importante para esse processo e como que as pessoas podem, de maneira analógica, utilizar para melhorar a sua qualidade de vida, a qualidade de vida profissional, os relacionamentos, a sua vida em si. Olá, Renato, tudo bem? Primeiro quero agradecer o convite para estar aqui com você e vou me apresentar um pouquinho para quem as pessoas não me conhecem, não sabem do meu trabalho, porque ouvem falar, né? A psicóloga faz isso, faz aquilo e não sabe às vezes qual a atividade que eu realizo. Então, eu trabalho de forma online, atendo sim as pessoas, preparo as pessoas para situações onde elas vão ser avaliadas, tanto os candidatos de concurso público, como você citou, também preparo as pessoas que estão no processo de habilitação, que vão tirar carteira, ou que têm habilitação, têm medo de dirigir, porque tem toda uma questão emocional, do medo, da insegurança, da falta de confiança. E também aquelas pessoas que vão participar de uma entrevista de emprego, um processo seletivo, que novamente o emocional pode travar, pode atrapalhar a pessoa para se mostrar. Então, são essas três principais áreas que eu preparo as pessoas. Todas as situações onde a pessoa vai ser testada, onde o emocional vai fazer a diferença, ou vai ajudar, ou pode atrapalhar se a pessoa não se conhecer tão bem. Agora é interessante porque nós somos um ser humano racional, mas um ser humano emocional também. Paul Ekman ele já falava sobre as emoções básicas, raiva, tristeza, nojo, alegria. Então, são emoções inatas que, dependendo das circunstâncias que a pessoa está vivendo, né, na sua vida, no meio ambiente em que o cérebro capta, a reação emocional ela vem primeiro, antes de outras situações, até mesmo do processo de tomada de decisão. E muitas das vezes lidar com essas emoções é o desafio. E essas emoções muitas das vezes levam as pessoas a tomar decisões contrárias àquilo que elas queriam, na verdade, produzir de comportamento, de adquirir resultados. E hoje, com o advento da inteligência emocional, com o advento do mindset de crescimento, é importante a gente entender que existe todo um treinamento onde se adquire as habilidades emocionais, justamente para que as pessoas possam aprender a lidar melhor com essas situações. Como que no dia a dia você tem trabalhado com os seus mentorados para que eles possam então aprender a adquirir essas habilidades emocionais? Excelente pergunta, porque as pessoas precisam de entender o seguinte: para que você vá ser aprovado num processo seletivo, em um concurso ou para tirar a sua habilitação, por exemplo, vou falar diretamente para essas pessoas, talvez que estejam nos ouvindo agora e que você esteja participando de algum dessas situações, algum desses processos seletivos. Por que que é importante você cuidar do seu emocional? Quando você vai ser avaliado, você vai fazer, por exemplo, um concurso. Vamos pegar esse exemplo que o Renato me perguntou. Ele tem prova,
Você tem a parte física, onde você vai ser testado, seu condicionamento físico. Você tem a parte da avaliação psicológica, depois tem os exames médicos. Então, são várias etapas. Por que que a pessoa passa por essa situação? Primeiro que você vai ser avaliado, vai conhecer o perfil. Segundo que o emocional, ele está sendo testado a todo instante, porque na função é assim, no exercício do cargo é assim. Você precisa de raciocinar de forma rápida, com lógica, mesmo sob pressão de tempo das pessoas, e você precisa ter um controle adequado daquela emoção. Se você não se conhece, se você não sabe como você vai reagir, tem grandes chances de você reagir de forma inadequada. Você expressar a sua emoção de forma desproporcional ou abaixo do esperado ou muito acima daquilo que se espera para aquela situação. Esse é um dos pontos. Primeiro, você trabalhar esse autoconhecimento para saber como que você vai reagir. Segundo ponto, se você trabalha esse autoconhecimento, você faz uma melhor gestão das suas emoções, você identifica aqueles pontos que podem te atrapalhar e é possível que você trabalhe. A gente só consegue melhorar aquilo que a gente tem consciência. Então, quer dizer o seguinte, então você que está me ouvindo fala assim, Gabriele, é possível melhorar então o comportamento? É possível então eu controlar as emoções? Vamos colocar o controlar entre aspas, porque até um certo ponto a gente consegue controlar, outros não. Vou falar um pouquinho sobre isso, porque esse assunto é muito amplo, não daria para a gente aprofundar dentro das emoções, e esse é um assunto extremamente importante e fundamental, porque a partir do momento que você entende o que é possível você fazer, você tem uma melhor gestão das emoções. Vou falar o seguinte, o que acontece? Se você quer ter um comportamento esperado, um comportamento adequado, o que você tem que se policiar? Os seus sentimentos. Antes disso, o pensamento. Primeiro começa com o pensamento. Você tem um pensamento que pode ser algo positivo, algo negativo, pode ser um pensamento sabotador, pode ser uma crença limitante, mas surge um pensamento. Daí, esse pensamento surge um sentimento. Te gera um sentimento, te gera algo ali baseado nas suas vivências, nas suas crenças, naquilo que você identifica, nos seus valores, naquilo que você acredita. O resultado disso é um comportamento. É como você reage. Então, o que é possível controlar? As suas reações, o seu comportamento. Se você quer ter um comportamento adequado mediante aquela situação, você tem que cuidar do seu pensamento. Porque as emoções, elas são instintivas. Na verdade, a emoção real, o que a gente fala por aí não é a emoção que todo mundo conhece. Todo mundo fala assim, eu estou emocionado, eu tenho sentimento tal, minha emoção por você é assim, é assado. Isso, na verdade, é o sentimento. Porque a emoção são as reações. É o suor, é a taquicardia, é a sudorese, é a mão tremendo, é o coração acelerado, é aquela adrenalina que gera quando você vai fazer uma avaliação, você vai fazer uma prova, você vai fazer uma competição, você vai fazer uma atividade física, você vai fazer algo que é importante para você. Aquela emoção que a gente fala, que gera, aquele entusiasmo, que você fala, nossa, minha mão está suando e minha mão está gelada agora, o rosto vai ficando pálido, fica vermelho. Isso é emoção. Quando a pupila dilata, quando você toma um susto, isso é a emoção. Isso a gente não controla. Isso é instintivo. Não tem como eu falar assim, eu quero agora que meu coração vai bater devagar. Eu não quero sentir raiva. Ou eu não quero sentir dor. Isso é impossível. Então, isso é impossível de acontecer. O que é possível acontecer é eu senti uma raiva, ou eu senti uma dor, eu senti uma euforia, uma alegria, uma tristeza. O que eu faço com isso? Como eu reajo com isso? É aí que faz a diferença. Vou dar um exemplo prático. Vamos lá que você está no trânsito para ficar fácil de você entender. Se tem uma coisa que estressa qualquer pessoa, se chama trânsito. Nós estamos aqui em Belo Horizonte. Quem mora em cidade grande sabe o tanto que isso estressa, mexe com o emocional de todo mundo, né? Vamos lá, trânsito. Gente, se você levou uma fechada,
alguém buzinou para você de forma inadequada, alguém te fechou e você está agindo corretamente, claro que dá raiva. Claro que dá raiva se alguém é imprudente com você, te estressa, te coloca numa situação de perigo. Eu fico. Nossa, a psicóloga também estressa, tá? Mas olha, a gente fica. Então, sentir essa raiva, isso é natural. Seria estranho se eu não sentisse nem um pouquinho de incômodo se alguém fizesse algo errado comigo. Mas aí eu senti. Vamos colocar esse exemplo, tá? Vim sentir aquela coisa, o coração bateu mais rápido, eu tomei um susto, né? Eu fiz assim, nossa, quase bati o carro. Isso eu não controlo, porque isso é uma reação do corpo me preparando para eu reagir, para eu frear, parar o carro, não bater, tomar ação. Então, o corpo nos prepara para a gente agir ou fugir, ou seja, reação de luta ou fuga. Isso é instintivo, tá? E o que eu faço então? Eu vou descer do carro, vou sair xingando a pessoa. Eu vou buzinar. Eu vou brigar no trânsito. Eu vou lá agredir uma pessoa só porque buzinou para mim. Aí sim, isso é reação. Isso você pode controlar. Você pode respirar fundo, acalmar dentro do carro, que é o que eu faço hoje em dia. Eu aprendi e a falar assim, nossa, ele tá com pressa mesmo. Ou então, a pessoa dirige mal, ou não aconteceu nada, não bati o carro, tá tudo bem, deixa passar, respiro fundo, espero aquele emocional abaixar, o racional aumentar um pouquinho, tomar consciência que isso é inteligência emocional. É a partir do momento que você entende que você não precisa de sair reagindo de forma agressiva, exagerada, todo momento que você tiver um estímulo. Ficou claro? Espero que tenha ficado claro para vocês com esse exemplo. A reação é que eu posso controlar. O que eu faço com o que eu estou sentindo. Daí a importância da gente se conhecer, entender o que me irrita, o que me atrapalha, o que me incomoda, como que eu reajo, o que me deixa ansioso, o que me estressa, o que me deixa feliz, o que me deixa chateado, porque aí sim eu consigo ter atitudes mais adequadas, escolhas mais inteligentes, eu faço tomadas de decisões mais conscientes para aquilo que eu quero, para aquilo que eu acredito, de acordo com os meus objetivos. Se eu não tenho clareza de como sou, onde que eu quero chegar, o que eu vou fazer e como que eu reajo, aí fica muito difícil a gente controlar o nosso comportamento, as nossas reações. Aí acontece da pessoa tomar uma atitude errada, falar o que não deve, ou deixar de agir quando precisa, e acontece que a pessoa passa a tomar ações que ela mesma se sabota, ou ela toma uma atitude inesperada e acaba desistindo, desmotivando, ou deixando com que o emocional fale mais alto e ela fala, poxa, agi sem pensar. É aquele famoso agir sem pensar. É quando o emocional está falando mais alto e você não racionalizou, você não se preparou para agir de forma correta. E na prova é da mesma forma. É quando dá aqueles brancos, vou dar com exemplos mais rápidos. É quando você tem um branco, é quando você fica nervoso, fica agitado, não consegue colocar naquela prova tudo aquilo que você estudou, você não consegue se concentrar, agir dentro do tempo esperado, ou você coloca uma emoção muito maior do que você poderia colocar. Eu estava tranquilo antes de chegar aqui, agora chegou na hora da prova, chegou na hora da avaliação, me perdi tudo. Então, é aquela pessoa que às vezes deixou a insegurança, o medo, algumas angústias, algumas dúvidas, falar mais alto. Então, esse assunto é muito amplo, tem muitas coisas que eu poderia falar em relação a isso, mas de uma forma geral, eu acho que eu tentei trazer de uma forma mais simples para que as pessoas entendam que a inteligência emocional e entender como que você age e pensa pode fazer total diferença positiva naquilo que você se propõe a fazer, principalmente quando você está sendo testado e avaliado. É interessante, Gabriele, quando você fala do autoconhecimento, que é esse olhar para dentro, em que a pessoa ela já tem experiências que ela passou na vida, em que vão servir de base para ela poder identificar como que ela tomou as decisões, como ela se comportou, quais foram os resultados desses comportamentos que ela viveu,
e se é isso que ela quer de propósito para a vida ou não. E aqueles resultados negativos, aquelas situações em que ela não gostou, ela poderia reavaliar para poder mudar a forma de pensar, de decidir, de agir daquele momento em diante, para que ela obtenha então outros resultados e ela fugir do piloto automático. Porque é interessante, o nosso corpo, ele é programado para gastar pouca energia. Então a gente fala que o nosso corpo inato, natural, né, o nosso cérebro, ele comanda ali o gasto de energia, o gasto calórico. Então, quando você come alguma coisa, parte daquele alimento que você comeu já é separado para reserva calórica. Por quê? O corpo está pensando na sobrevivência. Quando você vai tomar uma decisão mais complexa, geralmente o seu corpo quer que você tome da maneira mais fácil, mais rápida, sem pensar, pelo sistema 1, de Daniel Kahneman. Não vou entrar muito em detalhes no sistema 1, porque é muito complexo e a gente vai deixar para um outro momento. Mas o sistema 1 é aquele rápido, aquele natural, aquele emocional, o impulsivo. Nem todas as decisões na vida a gente vai tomar pelo sistema 1. Tem decisões que a gente vai ter que tomar pelo sistema 2, que ele é mais complexo, a gente precisa analisar um pouco melhor, precisa, às vezes, se é um cálculo matemático, precisa de fazer a equação matemática para chegar no resultado que se espera. Então, é o tempo inteiro uma briga interna primeiro, para que a gente possa, então, produzir um comportamento, tomar uma decisão, produzir um comportamento segundo o propósito que a gente quer obter daquela circunstância ou até mesmo da nossa vida. Mas muitas das vezes o que acontece? As pessoas não têm propósito, elas não sabem para onde elas querem ir, elas não sabem, não tem um projeto de vida onde elas vão trabalhar direcionado a sua vida para obter as metas estabelecidas ali naquele projeto, que no final alcançaria um propósito. Mas tudo por quê? Porque as pessoas não foram ensinadas a olhar para dentro, foram ensinadas a reagir às situações, a reagir às circunstâncias da vida, a muitas das vezes reagir ao que as pessoas falam, a poder trabalhar as crenças pelas quais elas foram ensinadas desde a sua infância, guiadas muitas das vezes pelos adultos, pela opinião dos outros. Quando a pessoa ela tem essa jornada de identificação do seu autoconhecimento, essa jornada para dentro, ela começa a enxergar que, opa, peraí, eu tenho vontade própria, eu tenho sonhos, eu tenho propósitos, eu tenho situações que eu quero viver na vida, independente se o outro está vivendo ou não, mas é uma questão muito pessoal. Então, quando a pessoa ela começa a se redescobrir através dessa jornada do autoconhecimento, ela começa, inclusive, a identificar que as emoções elas são individuais, são personalíssimas, tem coisa que para ela vai odiar e para o outro não. E aí ela gera empatia, porque às vezes o outro está fazendo não é para empirraçar com ela, o outro está fazendo é que para o outro faz sentido. E para ele não faz sentido, mas aí, ao invés dele se irritar porque o outro está fazendo uma coisa que ele se irrita, mas o outro não se irrita, eles não estão competindo. Então, na hora que ele for agir com empatia, ele começa a entender, olha, para o outro é legal, para o outro fazer dessa forma é interessante, e aí ele vai fazendo o gerenciamento emocional. Vai evitando com que aquela raiva consuma-o, com que aquela raiva se arraste, com que aquela raiva vire depois uma emoção de segunda, terceira geração, a frustração, a decepção, o rancor, o ódio. Quantas pessoas às vezes tiveram uma situação com o outro e pararam de conversar com esse outro e arrastaram aquele sem conversar por anos a fio? Toda vez que vê a pessoa, tem aquele sentimento de rancor, de angústia. Lembra do episódio que ocasionou a situação da raiva, o porquê que eles deixaram de se falar, e vai arrastando aquele ali mundo a fio. E aí é interessante, eu sempre costumo falar que é importante a gente introduzir dentro do processo da inteligência emocional o perdão e o auto-perdão. Porque na hora que você for partir de um processo de gerenciamento emocional, principalmente naquele onde a raiva ela é despertada, aí tem que agir com perdão, porque aí você perdoa. O perdoar pode até ser que você vai perdoar e você não vai continuar convivendo com aquela pessoa, mas aquela situação não dói mais.
Aquela situação não é lembrada mais com dor, aquela situação não é lembrada a mudar toda vez que você vê a pessoa, que você lembra da situação, mudar o seu comportamento, o seu foco, se perder daquele propósito que estava estabelecido para você fazer ali naquele momento. Muitas das vezes a pessoa também ela tem dificuldade em se auto-perdoar, porque o passado não está resolvido, o passado muitas das vezes está com pontas soltas de situações que a própria pessoa fez, que ela se arrepende de forma muito intensa, muito profunda, e ela é incapaz de se auto-perdoar e vive o tempo inteiro arrastando aquela raiva de si mesmo, aquela frustração, aquela decepção das situações em que ela imaginava que poderia ter feito diferente, só que o passado passou, ela não consegue voltar lá atrás e fazer de novo. Só que o presente, ela pode mudar aprendendo justamente com essas experiências do passado. Então, dentro do conceito da inteligência emocional, apesar que a literatura ainda não traz de forma ampla, mas eu sempre trago a questão do perdão e do auto-perdão como uma ferramenta eficaz para um melhor gerenciamento, principalmente da raiva, principalmente da tristeza, de situações em que muitas das vezes as pessoas são levadas a carregar, mas é elas mesmas carregando uma dor que só elas sentem. Às vezes a outra pessoa nem lembra do que ela fez, nem lembra da situação pela qual elas pararam de conversar ou que a amizade afastou, mas aquela pessoa continua arrastando aquele sentimento. Então, Gabriele, é interessante porque quando a gente começa a falar sobre emoções, a gente abre um leque imenso e muitas das vezes é um desafio, porque muitas das vezes as pessoas, como elas não foram ensinadas desde pequeno a olhar para si, a enxergar suas emoções, muito pelo contrário, foram ensinadas a reagir. Muitos pais ensinam para os filhos: olha, você não traz desaforo para casa não. Olha, você teve um problema na escola, você resolve na escola. Olha, você foi ofendido, então devolva a ofensa. Então você está ensinando a pessoa a reagir à emoção e não gerenciar a emoção. E aí essa pessoa ela vai crescer e a vida adulta dela vai ser o quê? O tempo inteiro ela reagindo à emoção. Ao invés dela gerenciar a emoção, lidar com a situação, resolver aquele conflito, ao invés de alargar aquele conflito. E isso a gente tem encontrado muito hoje pessoas perdidas nesse mundo em função justamente de não conseguirem gerenciar esse processo, né, Gabriele? Nossa, perfeito. Isso tudo que você falou, e o assunto realmente ele é vasto, ele é amplo e ele é rico. Como a gente ouve e a gente estuda e vê nas literaturas uma frase que é fantástica e que eu acredito muito o autoconhecimento é libertador. É libertador. E por que que ele é libertador? Porque ele te liberta exatamente disso que o doutor Renato falou, da raiva, da mágoa, do rancor, dos erros do passado, da frustração, daquilo que não te agrega. Gente, se fizesse sentido a gente ficar reclamando das coisas, se fizesse sentido a gente ficar se queixando, sendo pessimista, se isso agregasse alguma coisa, nossa, seria fácil. E como diz também o nosso querido Mário Sérgio Cortella, gente, ser pessimista é fácil. Ser pessimista é fácil. Por que é fácil? Porque ele fala, isso aí não vai dar certo, eu não vou participar desse projeto não, que isso aí é ruim, ou eu não vou tentar esse curso que isso não leva a nada, eu não vou procurar esse emprego porque as empresas só querem explorar, ou porque isso, porque aquilo, começa a reclamar de todo mundo, eu não vou em tal lugar porque só tem gente chata. Tudo coloca defeito. Ou seja, a pessoa critica o outro, critica as coisas, critica tudo, porque ele não quer se autorresponsabilizar, ele não quer se colocar. Então é mais fácil falar que não vai dar certo, porque qualquer coisa ele já garantiu. A responsabilidade não é dele, a responsabilidade sempre é do outro. Olha que interessante, um assunto já levou para outro.
A gente estava falando de mágoa, de raiva, de lidar com os erros, que tem a ver com autorresponsabilidade. Então, quando você se conhece, quando a gente trabalha essa questão do autoconhecimento, é aquilo que o Renato falou. Você entende que você é diferente do outro, você não precisa disputar com as pessoas. O nosso objetivo é a gente trabalhar isso dentro da gente para quê? Para que você seja melhor do que você a cada dia, no momento hoje, no presente. O que você pode fazer hoje para que você tenha melhor resultado naquilo que você se propõe? O que depende de você para que você tenha um melhor relacionamento com as pessoas na sua casa? No trabalho, na escola, na faculdade, no emprego, no curso, com você. O que você pode fazer? Porque a partir do momento que você entende que você pode fazer algo, isso é libertador. Você toma a responsabilidade, você fala, nossa, que bom, eu posso fazer alguma coisa. Então, eu não preciso ficar de braço cruzado esperando as coisas acontecerem. Só que isso dá trabalho. Isso dá trabalho porque você tem que ter um esforço, um empenho, você tem que ter uma persistência. Você faz uma coisa, você vai lá, você planeja, não dá certo. Você vai e faz de novo. Mas como você tem uma inteligência emocional, que você é esperto, que você está nos ouvindo aqui, você já lê, já estuda e você já entendeu que você pode trabalhar isso dentro de você, o que você faz? Você trabalha a sua autoconfiança, sua autorresponsabilidade, a sua autoestima e fala assim, eu sou capaz, eu me conheço, eu sei que eu posso, então eu vou avaliar o que eu fiz antes que deu certo. E o que eu fiz antes que não deu certo, que eu tenho que fazer diferente? Você vai rever o seu plano para que você tome atitudes diferentes. Porque seria inadequado, seria estranho se você quisesse ter um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Não faz sentido. Você girar na mesma coisa, sempre estar repetindo, caindo no mesmo buraco, cometendo os mesmos erros e com o braço cruzado, esperando que a coisa aconteça, esperando que as coisas sejam diferentes. Se você quer que a coisa seja diferente, você tem que ter atitudes diferentes. Opa, o que eu fiz que foi bacana? O que eu fiz que deu certo? E o que eu posso fazer hoje que eu ainda não fiz? Porque aí você revê o seu plano. Isso se chama planejamento, inteligência emocional. E você entender o seu limite, respeitar as suas dificuldades e entender que você pode se testar, que você pode se melhorar. E você pode tomar atitudes mais coerentes com aquilo que você quer. Isso é inteligência emocional. Se você para de reclamar e você faz, a coisa acontece. Tem uma frase que eu gosto muito. Quando a gente começa a fazer uma mudança interna e quando a gente começa a se melhorar, as coisas à nossa volta também melhoram. E parece mágica quando você começa a se envolver com pessoas que têm o mesmo propósito que você, pessoas que te incentivam, que te agregam, que acreditam nas mesmas coisas. Começa a frequentar locais que têm a ver com aquilo que você faz. Você tem atitudes no seu dia, você gasta o tempo com aquilo que vai te aproximar do seu objetivo. Parece mágica, gente. Parece mágica, porque as coisas começam a acontecer. Aí quem está vendo de fora, que é aquela pessoa negativa, que não tem um bom autoconhecimento, que não está trabalhando a sua inteligência emocional, fala, o que eles falam? Fulano é de sorte, a vida dele é fácil, ele tá, não sei, teve QI, sei lá o que o pessoal fala, acho que eles falam que é sorte, né? Acho que eles falam que é sorte, só que eu acredito também que existe sorte, só que a sorte, ela atua quando encontra uma oportunidade com alguém engajado, com alguém que se empenha. Quando você faz a sua parte, você se engaja, você trabalha, você estuda, você exerce aquilo que você acredita que é seu propósito, você não desiste nas primeiras dificuldades, aí a sorte acontece. Isso eu acredito. E então, confirmando aquilo que você falou, quando a pessoa é grato por aquilo que ele conquistou
e essa pessoa entende que para ele conquistar algo maior, ele tem que reconhecer as pequenas conquistas, ele tem que reconhecer o passado dele que foi importante para ele estar onde está hoje. Foi importante ele ter vivenciado o que ele vivenciou, até as coisas difíceis, porque as coisas difíceis é que te fortalece, as coisas difíceis, os problemas, as dificuldades é que te faz ser o que você é hoje. Porque aquelas pessoas que nunca passaram por nenhum problema, por nenhuma dificuldade, essa pessoa não foi testada. Essa pessoa não sabe do que ela é capaz. Ela não percebeu o tanto que ela é capaz de se reerguer e falar, poxa, ninguém me derruba fácil. As dificuldades acontecem, mas eu vou dar aquela sacudida na poeira, vou, né? Se me ajeitar, vou ali erguer e falar, vou batalhar que agora vai dar certo. Então, ser otimista dá trabalho, mas vale a pena, porque você alcança os seus resultados, eles são mais consistentes e eles fazem mais sentido. Porque aquilo que vem fácil, vai fácil. Mas se você batalhou, você conquistou e você é otimista, eu acho que leva muito mais sentido, tem muito mais propósito, tem mais coerência, tem mais autenticidade, você passa a ser verdadeiro, você não tem que fingir ser algo que você não é, você não tem que brigar com ninguém, você exatamente vai trabalhar o que você tem de melhor, entender que cada vez mais você pode melhorar aquelas habilidades que não são tão boas assim, melhorar as suas fraquezas, para quê? Para que você tenha um relacionamento melhor consigo e com as outras pessoas, para que você conquiste aquilo que você quer para a sua vida, seja objetivos pessoais, objetivos na carreira. Então, a gratidão, o perdão, o olhar para si, isso é base. Isso é fundamental para aquilo que eu acho que é o que é combustível. Eu acredito que seja combustível para a gente lidar com as dificuldades, com as dores, com os problemas, que é o que vai motivar. É você acreditar em você, acreditar naquilo que você quer e reconhecer cada passo que você está dando, e todos os dias e onde que você quer chegar. Eu acho que esse é o caminho. Eu acho que não tem muita receita, né? Eu acho que esse é o caminho. Não é por aí, doutor Renato? É interessante porque você foi falando, e aí eu preciso introduzir um personagem dentro dessa conversa, dentro desse bate-papo, que é o ego. Você conhece o seu ego? O ego, ele é fundamental, porque muitas das vezes nós fazemos muitas coisas na nossa vida no piloto automático por causa do ego. Porque o ego, ele parece que nos coloca num mundo em competição, ao invés de um mundo em colaboração. Nós vivemos num sistema colaborativo, vivemos numa sociedade, uns ajudando os outros. Mas em determinado momento, as pessoas elas começam a brigar porque têm a necessidade de estar certo. Tem necessidade de ter razão o tempo inteiro. Tem a necessidade de ser melhor do que o outro. Tem a necessidade de obter coisas melhores do que o outro. Teve uma vez que eu atendi no consultório um paciente que chegou lá em depressão, querendo tirar a própria vida, mas porque a casa dele já não era mais a mais bonita da rua, da casa dele. E o que motivava ele, o que fazia ele viver, eram os elogios da casa ser a mais bonita, da casa ser a referência da rua. E aí, quando deixou de ser, opa, a vida perdeu sentido. Então é interessante, quando a gente faz essa jornada de autoconhecimento, a gente conhecer o ego também. Porque o ego é uma máscara que a gente cria na vida para viver de uma forma a nos proteger, mas muitas das vezes o ego acaba atrapalhando. Então, quando a gente faz esse trabalho de autoconhecimento e identifica o ego, começa a separar o que é o ego, o que é você verdadeiro. Porque quando a gente define o propósito que a gente quer viver na vida, esse propósito que a gente quer viver na vida está de acordo com aquilo que é na nossa essência, não com aquilo que o ego faz a gente fazer. Eu falo que a minha primeira formação foi em direito, mas foi uma formação que não tinha nada a ver com a minha identidade de quem eu era de verdade. Não porque a advocacia é ruim, muito pelo contrário, a advocacia foi muito boa na minha vida, inclusive, porque me proporcionou grandes feitos, mas não era aquilo que eu queria fazer pelo resto da minha vida.
E aí, quando eu fiz a transição de carreira, fui primeiro para o coach, depois para a neuropsicanálise, e é da neuropsicanálise que eu trabalho hoje, estudo neurociências, e é da neurociências que eu quero adquirir novas habilidades para melhorar a minha performance dentro do atendimento clínico, para atender os meus pacientes, e hoje isso é que faz sentido para mim, por quê? Porque está de acordo com o que eu sou. De vez em quando a Gabriele me chama de doutor Renato, vem muito da época da advocacia, o advogado, né, doutor, tem aquele status da advocacia, mas é ego, não era a minha essência, ainda falo com, né, todo mundo que me pergunta, fala, olha, de preferência me chama de Renato, não precisa do doutor é ego, então eu não estou aqui nesse mundo para ficar competindo com as pessoas por causa de ego, e você também não. Então, se de alguma maneira você não está conseguindo acompanhar o avanço da tecnologia, ter o celular da moda, ter o carro do ano, ter a casa mais bonita da rua, opa, isso tudo é ego. Para de perseguir isso, para de perseguir o que o capitalismo ele está vendendo o tempo inteiro. Porque o capitalismo, a mola propulsora dele é essa, é te levar ao consumo. Mas às vezes o consumo não tem nada a ver com quem você é na essência. E quem você é na essência, você só vai descobrir se você tiver com a mente e o coração aberto para se conhecer de verdade. Tem hora que esse processo de redescobrimento, as pessoas até se surpreendem, porque tem uma resposta automática que você deve receber sempre lá no seu consultório, porque eu recebo direto, falo com a pessoa, você tem que fazer isso, já é automático, eu não consigo. Fala assim, como assim você não consegue? Você tem a crença do que você não consegue. Mas vamos ver aqui, um ser humano já conseguiu fazer? Ah, então você consegue. Ah, mas ele tinha o dom. Tudo bem. Às vezes para você vai demorar mais. Às vezes você vai ter que se esforçar mais. Às vezes você vai ter que ter um trabalho maior do que outra pessoa que às vezes tem um dom natural para certas situações. Mas se um ser humano fez, você consegue também. Tudo que uma pessoa conseguiu fazer, você consegue também. Então nós temos que nos libertar dessas crenças que nos aprisionam, porque muitas das vezes a gente fica falando não para muita coisa que tem a ver com a nossa essência, com o nosso eu verdadeiro, e a gente vai vivendo uma vida de fantasia, de imaginação levada pelo ego, achando que é isso que é ser feliz. O que é a propaganda? Nós estamos em Minas, né, Gabriele? E Minas tem aquela frase emblemática, né? Se Minas não tem mar, nós vamos para o bar. E aí a gente vê as propagandas das cervejarias na TV, são pessoas felizes, geralmente na praia, só curtição, alegria, felicidade, mas na maioria dos bares que a gente vê pela Minas afora, não é isso que a gente vê. A gente vê muita pessoa vivendo ali o alcoolismo, o vício, uma doença, muitas das vezes que chega dentro de casa ainda tem desdobramentos no relacionamento familiar, mas o que a propaganda está induzindo? O que o capitalismo Uhum. está induzindo? Está induzindo a uma falsa felicidade, quando na realidade, se a pessoa perceber o seu eu verdadeiro, vai entender que a felicidade está em outro sentido. Às vezes num convívio familiar mais harmônico, nos relacionamentos mais saudáveis, às vezes frequentando ambientes mais saudáveis, estando com pessoas que vão impulsionar a evolução, o crescimento. Você foi assertiva demais quando você trouxe essa frase, porque você quer evoluir, ande com quem está evoluindo, com quem está crescendo, com quem tem o que te ensinar. Porque se você está numa mesa aonde você é o que mais sabe, opa, você está no caminho errado. Ali não tem nada para te agregar. Então é importante dentro dessa jornada, porque aí sim a pessoa vai conseguir enxergar verdadeiramente os pilares da inteligência emocional para que ela atue com inteligência emocional para atingir o propósito da vida dela. Agora, se a pessoa também não tem propósito, opa, então ela tem que parar e repensar a sua vida. Porque se ela não tem propósito, ela deve estar vivendo a vida dando um tiro espaçado do outro. E aí, quando ela vai dando um tiro espaçado do outro, são tiros desalinhados, são decisões desalinhadas, comportamentos desalinhados, e aí o resultado é desalinhado, o resultado não tem sequência. E aí parece que ela está vivendo, mas não está acontecendo,
não está realizando, porque as coisas elas não têm uma sequência. Agora não, quando ela tem um propósito, ela estabelece o seu projeto de vida, ela se conhece verdadeiramente, ela sabe o que causa os gatilhos emocionais que vão despertar raiva, medo, nojo, tristeza. A alegria não, porque a alegria a gente pode ficar alegre toda hora, né? Então a alegria, beleza, se você sabe tudo que te faz alegre, ok, comedidamente, Uhum. mas, né, aproveite. Agora, as emoções negativas, você consegue gerenciar até para evitar delas acontecerem. Eu quero fazer uma pergunta. Nós estamos falando muito das emoções, as emoções básicas, de autoconhecimento, da pessoa gerenciar melhor as emoções. De que forma que você, que já escreveu, já participou de vários outros livros, de que forma que você acredita que o livro, a leitura, pode ser uma porta ali de entrada para que a pessoa busque o seu autoconhecimento? E dê alguns exemplos para a gente de alguns livros, de alguns assuntos. Gabriele, a leitura ela é fundamental para abrir as portas da imaginação, para a pessoa se conectar com coisas que ela ainda não sabe. No início do nosso bate-papo aqui, você bem disse, se você não conhece, como é que você vai lidar? Então, através da leitura, a gente aprende muito. É um campo imenso de informações aonde a gente pode se despertar para situações que até então a gente não conhece. Por isso que é importante a gente estar lendo livros e lendo bons livros. Você está aí do lado com Mentes em Perigo. Foi um livro que nós trabalhamos muito no ano passado, ainda está em processo de lançamento. São 17 coautores que trouxeram muitas ferramentas e técnicas interessantíssimas para as pessoas poderem aprender a melhorar os seus processos de decisão e comportamento na vida, que vão evitar justamente da sua mente entrar em situação de perigo. Existem outros livros, eu sou autor do livro 3 Segundos, que é um livro que fala sobre o processo de tomada de decisão. Ali no livro eu pego uma pegada da alimentação, porque hoje, né, nós não somos levados a tomar uma decisão por aquilo que é bonito, né? A comida que é bonita parece que é gostosa, né? E a comida que é gostosa, ela leva à gula. É difícil controlar o processo de tomada de decisão numa alimentação gostosa, sendo que você já está satisfeito, mas você quer se fartar mais, porque você quer mais dopamina, você quer mais prazer. E Lá no tem a livro fome emocional também, tem um né? fundo emocional. Então, lá, chocolate Aham. libera serotonina ali, deixa a pessoa numa sensação de prazer, de bem-estar imediato. Então, são decisões realmente que a pessoa precisa se reconhecer primeiro como que funciona em si, em primeiro lugar, e que os livros são uma ótima ferramenta que pode levar as pessoas a se redescobrir ou encontrarem gatilhos onde elas precisam melhorar determinadas habilidades. Agora, tem um livro que está no forno, está sendo preparado e vai ser sensacional, até porque você é a coordenadora dele, né, Gabriele? Que é o livro Neuroemocional. Olha que interessante. É um livro que vai falar sobre os avanços da neurociência, os estudos da neurociência, mas trazendo tudo para o lado emocional, algo atualíssimo, que está aí, as principais pesquisas sendo descritas por grandes coautores, porque eu vi você selecionando pessoas para participarem desse livro com um cuidado, com um carinho muito grande, pensando justamente nesse leitor, que ao ler, ele vai poder se encontrar, ele vai poder se conectar com situações reais, práticas, aonde ele vai poder se despertar. E nós estamos hoje aqui para poder despertar as pessoas para a importância de conhecerem o seu lado emocional e, a partir desse momento, terem melhores resultados na sua vida. Antes de você falar do neuroemocional, olha como é que a importância da gestão emocional em todas as áreas da vida ela é fundamental. Em 2006, na final da Copa do Mundo, França e Itália, Zidane, na época, era um dos melhores jogadores do mundo, se não, naquela época, o melhor jogador do mundo. E o Materazzi, que era o zagueiro italiano, ficou o jogo inteiro cutucando ele, fazendo raiva nele, atiçando o emocional dele para trazer o quê? Um desequilíbrio no principal jogador francês,
numa final de Copa do Mundo, onde o mundo inteiro estava assistindo ali. Até que chegou na prorrogação, o Zidane não aguentou, deu uma cabeçada no Materazzi e foi expulso. A França, que era uma melhor equipe, uma equipe mais estruturada, mais preparada, vinha de 98 de um campeonato mundial que tinha vencido sobre o Brasil, então era uma equipe em ascensão, brigando ali pelo seu bicampeonato, perdeu para a Itália. Por quê? O principal jogador acabou caindo na armadilha da emoção. Então é uma lição que a gente aprende porque no esporte, na vida profissional, nos relacionamentos, se a gente consegue adquirir a habilidade de gerenciar as emoções, a gente vai conseguir reproduzir resultados melhores. E aí, o que eu quero te perguntar, o livro neuroemocional vai ensinar as pessoas a buscar esse equilíbrio emocional, a gerenciar melhor essas emoções? É ótimo que você falou disso, porque os livros, sim, são uma porta de entrada, da mesma forma que escutar um podcast, ver um vídeo, assistir uma palestra, conversar com pessoas que têm um olhar diferente do seu. Então, tudo que você puder trazer de conhecimento, de autoconhecimento, nos desperta, nos faz olhar para as coisas e para a gente, porque o autoconhecimento é eu me conhecer e conhecer o outro também. A gente, cada indivíduo se conhece através de si e pelas diferenças com as outras pessoas. Então, na convivência que a gente vai entender isso, como você citou esse exemplo aí do futebol. Então, são nas relações, nas situações complicadas, situações de conflito, onde você é testado, quando você lida com a crítica, onde você recebe um elogio, ou que te falta aquilo ali, ou você está num ambiente que não está muito colaborando para aquilo que você quer, não tem um clima harmônico, ou é cheio de conflito, ou situação que você tem que reagir de forma rápida. Então, nós estamos sendo testados. Problemas sempre vão existir, dificuldades sempre vão existir. Por isso que a gente precisa e deve cuidar, porque senão a gente desiste, a gente se tranca dentro de casa, a gente não busca, não faz e não conquista, e a gente só vai estar aqui de passagem nesse mundo. A gente vai estar só ocupando um lugar no espaço, respirando ou vivendo em luta, em briga com as pessoas e com a gente mesmo. É o que leva ao adoecimento, é o que leva a mente ficar em perigo, que é o que a gente mostrou nesse livro, que eu tive o prazer de ser uma das coautoras, e o Renato foi o coordenador do livro, que ele está aqui na capinha. Ele foi o responsável por esse projeto. E o capítulo eu fiz o terceiro, que nós estamos falando muito aqui sobre disso. Desperte o poder que há dentro de você, que é a autoestima. Esse é o título do meu capítulo. Desperte o poder que há dentro de você. Pare, olhe e escute. Pare de quê? Olhar o quê e escutar o quê. Então, você tem que ler o capítulo para poder saber. Mas é você parar de reclamar, parar de olhar para o passado, escutar o quê? Escutar os seus sentimentos, escutar as pessoas que estão próximas a você, escutar o que você fala de você. Olhar o quê? Olhar a sua volta, olhar as oportunidades, olhar para o futuro, porque você tem que olhar para o passado para você. Identificar o que você fez de correto, identificar aquilo que deu certo, olhar para o futuro, para onde você quer chegar e voltar para o presente, porque é aqui que você vai agir. Então, se você quer chegar a algum lugar, quer conquistar alguma coisa, tem que ter esse planejamento. Identificar o que você fez que deu certo, saber o que você quer chegar, aonde você quer estar e como você quer estar. Mas para isso, eu começo a agir hoje. É hoje que eu começo a fazer. Então, quando você cuida do presente, você cuida do seu autoconhecimento, você consegue ter ferramentas, identificar melhores oportunidades, identificar aquilo que não está dando certo. E com isso você consegue entender melhor as emoções para que ela possa te ajudar, para te elevar e não para te sabotar, não para te travar. E eu contei muito sobre isso aqui no capítulo onde eu falei sobre autoestima. E sobre o novo livro,
que está no forno. Eu vou contar um pouco, sem contar muito, porque vai ser uma surpresa. Eu tenho certeza que vocês vão ficar admirados com tantos profissionais competentes falando sobre o neuroemocional. De que forma que o comportamento, o equilíbrio emocional está em diversas áreas. De que forma que as profissões, a atuação de cada área pode contribuir para isso. Cuidar do emoção, gente, cuidar do emocional não é só eu cuidar do psicológico, fazer uma terapia, fazer uma análise, ler um livro. Não é só isso. Porque quando eu cuido da parte física, eu também estou cuidando do emocional. Quando eu me alimento bem, que você falou de alimentação, quando eu pratico atividade física, quando eu procuro ter satisfação naquilo que eu quero na minha vida, eu ter gratidão e ter satisfação, ter orgulho do que eu faço, procurar ter atividades que vão me relaxar, distrair, que vão desestressar. Porque se a gente não tiver esse momento, o cérebro não funciona tão bem. Para estudar, para prestar atenção, para eu raciocinar, eu tenho que ter um sono de qualidade, eu tenho que ter momento de lazer, eu tenho que ter momento de descanso, eu tenho que ter momentos prazerosos, eu tenho que ter um equilíbrio nas áreas da minha vida. E buscar esse equilíbrio é fácil? Não. Não é fácil, não tem uma receita pronta, mas o livro ele vai trazer exemplos práticos, reais, para que cada pessoa ou cada leitor que adquirir o livro neuroemocional vai se identificar e vai entender a importância desse cuidado de uma forma ampla. Porque quando eu cuido da minha parte física, o meu emocional ele está sendo favorecido. Quando eu trabalho as minhas emoções, a atividade física, a saúde física também está sendo favorecida. Vou traduzir isso em alguns exemplos. Quando a pessoa faz atividade física, isso já é confirmado pela neurociência que isso contribui para diminuir a ansiedade, diminuir o estresse, libera hormônios responsáveis pelo bem-estar, qualidade de vida. Como a gente citou, a dopamina, tem a serotonina, a adrenalina é super importante, que é o hormônio da ação que vai te fazer acordar, dinâmico, ter energia, disposição para trabalhar, para estudar, para você fazer suas coisas. Então, quando você cuida da sua alimentação, você também você vai se alimentar de algo que vai te dar uma saúde, uma disposição, vai te ajudar a ter uma melhor atenção, uma melhor memória, melhor foco. Então, para tudo que você vai fazer, você entende que vai passar a entender, quem lê o livro vai começar a entender a importância desse cuidado de todas as áreas. Porque não dá para depositar toda a responsabilidade em uma área só. Eu vou só tomar remédio. A pessoa quer melhorada, quer emagrecer, ou quer ter melhor disposição, ou quer dormir melhor. Vou lá e compro o remédio. É fácil, né? Vou lá e pronto. Tomo uma pílula mágica. Só que não é bem isso. Só a medicação não faz milagre. A medicação ela é importante em vários casos, sim, mas com orientação médica para aquilo que você é necessário. Mas você tem que ter atitudes. Você tem que ter ações no seu dia que vão colaborar para isso. Porque se você não tiver, não vai fazer sentido. Uma pessoa que quer perder peso, por exemplo, se ele alimenta errado, tem hábito errado, ou se ele começa a repetir para ele mesmo que entra o emocional, para ele mesmo que é muito difícil, que ele não consegue, que ele não é capaz, que ele vai ter muitas perdas, que é muito sacrificante ele alimentar bem, não vai acontecer. Ele pode malhar o dia inteiro, ele pode fazer dietas loucas que não funcionam, mas ele precisa de ter essa junção. Alimentação adequada, cuidado físico e cuidado emocional. Então, o livro neuroemocional vai trazer conhecimento diversos de áreas distintas para mostrar como que a parte emocional ela está ligada em várias áreas, está ligado com várias atitudes que você pode ter na sua vida. Então, aguardem que em breve vocês vão conhecer. Vai ser fantástico. O melhor investimento que uma pessoa pode fazer é investir em si mesmo. Não é comprando o carro do ano, não é comprando a casa do ano. Claro que tudo isso em algum momento ajuda, mas o investimento em si, no ser humano, na sua saúde mental, na sua saúde emocional, pode prolongar os seus dias aqui nessa terra. Então, eu tenho certeza que o livro Neuroemocional vai abrir portas muito grandes para que você possa descobrir
uma seara de técnicas, de ferramentas, de dicas para que você possa aplicar na sua vida. Além disso, o livro ele vai vir um combo junto com um congresso, aonde você vai ler o livro e depois no congresso você vai aprofundar os autores palestrando, aprofundando naquele tema que você vai saborear com a leitura daquele livro. Além disso, vai vir também o curso neuroemocional, aonde no curso você vai poder ir muito além. Você vai cuidar de você, aonde você vai entender na prática como que você pode fazer em várias situações da vida, com pessoas que passaram por isso, que vivem isso, que ensinam isso, que vão estar ali para pegar você pela mãozinha e carregar rumo ao propósito justamente de você ter esse equilíbrio emocional tão valoroso para você poder obter resultados satisfatórios e o caminho para alcançar o seu propósito fique livre. Gabriele, quero te agradecer de montão. Falo que hoje foi um ensinamento para mim e eu tenho certeza que tem sido um ensinamento para todos que estão assistindo esse nosso bate-papo aqui. Como sempre, você brilhou. Na realidade, você brilha sempre, porque você é uma pessoa dedicada, que estuda, que trabalha e está sempre pronta para poder ajudar o próximo com orientação, com o seu trabalho, com o seu conhecimento e até mesmo nós fizemos um passeio recente com uma turma grande, até nos passeios, aquele cuidado com as pessoas para que elas possam enxergar que elas podem melhorar, que elas podem evoluir, mas precisa de olhar para si e primeiro entender, eu preciso, eu quero melhorar. Não adianta a pessoa ficar vivendo a vida só sobrevivendo, que a gente fala, ou vivendo a vida do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. A vida traz situações, a pessoa reage, traz situações, a pessoa reage, e no final das contas, nada muda. Então, quer mudança? Autoconhecimento, equilíbrio emocional, e eu tenho certeza que a vida vai melhorar. Obrigado, Gabriele. Quero agradecer mais uma vez essa oportunidade, esse bate-papo e reforçar esse convite para vocês. Leiam o livro, procure conhecer Mentes em Perigo, pode me procurar também no meu Instagram, na minha rede social, acompanhar o nosso trabalho, do Renato, do meu, porque através disso você vai entender alguns caminhos, algumas possibilidades para que você desenvolva ainda mais o seu autoconhecimento. Se você não sabe por onde começar, existem profissionais que estudam, que trabalham, que mostram técnicas, ferramentas, um caminho simples e que funciona, que é comprovado pela neurociência, de que traga resultado para você, de como, pela mudança dos hábitos, mudança do pensamento, a forma como você se enxerga, a forma como você lida com as dificuldades, lida com os problemas, com os nãos. É isso que vai fazer a diferença na sua vida, para você ter metas, objetivos, planejamento, saber o passo a passo como fazer. Como a gente sempre fala, não há uma receita pronta, não há mágica, mas é você se entender as suas possibilidades, seus pontos fortes, seus pontos fracos, o planejamento, o que você tem feito no seu dia a dia que está dando certo e o que você tem feito que não está dando certo, que pode ser ajustado. Eu sou psicóloga há 18 anos, trabalho com isso, trabalho preparando pessoas para melhorar a carreira, melhorar o trabalho, trabalhar o autoconhecimento, ter mais satisfação, mais propósito com aquilo que ele quer fazer, escolher melhor uma profissão, escolher uma melhor profissão, escolher melhor um trabalho. Às vezes a pessoa não está satisfeita naquela área que ela está, ou está passando por um processo de transição de carreira, vai fazer uma prova, vai fazer um concurso público, ou tem uma dificuldade, tem algo que incomoda e que o nervosismo, a ansiedade está atrapalhando. Por isso que a gente tem essa possibilidade de trabalhar essas questões. O livro é uma forma, buscar o nosso conhecimento é outra, então conte comigo, conte com o Renato, nos procure e você já está convidado para conhecer o livro Neuroemocional em breve. Muito obrigada a vocês. E eu te encontro no próximo Café para Despertar. Até a próxima.